Olá, pessoal. Falando sobre um procedimento que é 100% garantido que vai trazer para você paz interior, harmonia nos seus relacionamentos, saúde e prosperidade. Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que interfere profundamente na nossa vida, que afeta a sua autoestima, que gera depressão, que causa ansiedade, que gera estresse, que atrapalha seus relacionamentos e que gera problemas na sua saúde física, é o acúmulo de emoções negativas que nós guardamos do passado. E todo ser humano que está aqui nesse planeta guarda sentimentos negativos do passado. Eu vou explicar isso em mais detalhes para que fique bem claro, o que é que isso significa. A gente passa por experiências ao longo da vida, experiências que trazem uma certa carga emocional, e muitas vezes uma parte dessa carga emocional ela ainda permanece associada àquela memória. Uma parte daquela emoção ela é dissolvida, mas outra parte a gente acaba guardando dentro da gente e carregando pelo resto da vida. Então você passa por uma experiência lá na infância de uma crítica que você recebeu do seu pai, da sua mãe, ou na escola do professor, e aí naquele momento você sente uma emoção negativa, uma emoção de rejeição, uma emoção de inadequação, ou de medo, enfim, ou às vezes um conjunto de emoções negativas. Aquela emoção daquela experiência, ela tende a perder um pouco da força, né? Ela tende a se dissolver um pouco, mas muitas vezes você vai guardar resquícios daquela emoção. Da mesma forma, né, quando você tem uma briga com alguém, você discute com alguém, e aí no momento daquela briga, daquela discussão, vem uma raiva, um sentimento de raiva intenso. Passadas algumas horas, alguns dias ou algumas semanas, aquela raiva, ela não é mais tão intensa, ela vai se dissolvendo, mas se você voltar a pensar naquela briga que você teve, naquela discussão com aquela pessoa, ainda surge uma emoção, um desconforto emocional. Talvez não seja mais uma raiva, pode ter virado uma mágoa, né? Pode ser uma raiva, só que em menor grau também. Então, o ideal seria que quando a gente passasse por experiências que trazem impacto emocional, seja elas quais forem, o ideal seria que a gente conseguisse deixar aquela emoção, né? Sentir aquela emoção plenamente, para que ela pudesse ser consumida, para que ela pudesse ser dissolvida 100% da sua energia. Só que a gente não sabe como fazer isso, não é treinado para fazer isso, e o fato é que a gente não faz. E a gente vai acumulando resquícios emocionais, que podem ser mais fortes ou menos intensos, de situações que a gente viveu ao longo da vida. E algumas pessoas carregam episódios que são bem intensos, traumas, situações de perdas que você viveu na vida. Então, talvez um luto que você sente pela perda de alguém, alguém que você perdeu há 10 anos atrás, uma pessoa querida da sua família que faleceu e você até hoje carrega uma tristeza, ou uma situação de rejeição que você viveu em um relacionamento e até hoje você carrega ali sentimentos de abandono, de rejeição, de mágoa, de tristeza por aquilo, né? Situações da sua infância, de bullying. Eu já atendi pessoas com mais de 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, que guardam memórias de situações do passado que trazem emoções negativas, as mais diversas e as mais intensas que você possa imaginar também. E é também importante a gente entender que não são só os traumas profundos e intensos que interferem na nossa vida. Pequenas emoções que a gente vai acumulando de situações mal resolvidas, elas interferem na sua vida, elas vão se somando a outras situações. Isso vai se transformando ali numa carga emocional que você vai carregando. É um peso extra que você carrega. E essa carga emocional, ela vai interferir na sua interpretação do mundo. Você vai projetar essas emoções do passado nas suas relações que você tem hoje. Toda a realidade que você vai enxergar vai ser através do filtro dessas emoções que você vem carregando ao longo da vida e você não percebe isso. Além disso, se a gente for ver pela parte fisiológica, essas emoções elas vão se acumulando no sistema límbico, que é o centro de controle das emoções que nós temos no cérebro. Quanto mais emoção negativa você acumula, mais o sistema límbico vai ficando cheio de emoção negativa, ele vai ficando mais sensível, cada vez mais, como é que eu posso dizer, estressado mesmo, né? E aí tem um centro de comando das emoções que tem
no sistema límbico que chama amígdala, né, que não é a amígdala da garganta. Toda vez que eu falo sobre esse tema, a pessoa fala, mas eu não tenho mais amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma que tem no cérebro. A amígdala, ela é como se fosse um alarme. Ela está programada para proteger você de algum perigo externo. Toda vez que você vê algum perigo externo, algum perigo que ameaça a sua vida, isso era muito importante lá nos primórdios da humanidade, né, quando o homem vivia em situação de perigo na natureza. Então a amígdala, ela detecta algum perigo, alguma ameaça, e sem que passe pela sua mente racional, ela já vai acionar ali hormônios que vão fazer você ter uma reação de lutar ou fugir, que em inglês chama Fight or Flight Response, que é a resposta de lutar ou fugir, que é uma resposta do estresse, né? Então, a amígdala percebe qualquer perigo e aí o seu organismo já começa a injetar cortisol, que é um hormônio do estresse, começa a injetar no seu corpo adrenalina. Isso faz com que a sua digestão, tudo que não é vital naquele momento, funciona menos para você ter energia para você lutar ou fugir. O sangue começa a circular mais pelas extremidades, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, a digestão ela não para completamente, mas ela diminui radicalmente. Toda a energia usada no seu sistema imunológico para combater os invasores, toda a energia que o seu corpo utiliza para se reparar, para se auto-reparar, o nosso corpo ele está se auto-reparando constantemente. Toda essa energia ela é desviada para que você possa entrar nesse estado de lutar ou fugir. Então, a amígdala, ela é o nosso alarme, ela serve para proteger a nossa vida, porém, quando nós estamos carregados de emoções negativas, de sentimentos do passado, a amígdala, ela cresce cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais sensível. E tudo que você vê, todas as coisas externas que lhe afetam, né? Antigamente a gente era afetado por perigos externos, perigos naturais, né? De vez em quando, e aí você a amígdala era acionada, você tinha aquela reação de lutar ou fugir, mas aquela situação de perigo passava, e você voltava ao seu estado normal. Então sua digestão voltava para o estado normal, seu sistema imunológico voltava para o estado normal, tudo voltava ao normal. Então você era mais difícil de você adoecer, porque você estava passando por situações pontuais de estresse, né? Situações pontuais que rapidamente passavam e você poderia voltar a um estado de paz interior. Hoje em dia, apesar de não termos mais, na maioria das vezes, situações que realmente ameaçam a nossa vida, né? Porque a gente vive agora mais protegido, no entanto, situações cotidianas ativam esse mesmo mecanismo de estresse como se fosse uma ameaça de vida. Então, uma conta que você tem para pagar, que você está preocupado, uma situação que você tem no trabalho, uma discussão com o chefe, uma briga em casa, o medo da violência, né? Muitas vezes você não sofreu violência, você não sofreu, mas você pensa naquilo o tempo todo e você fica acionando esse mecanismo do estresse. E aí a sua amígdala reage e você está constantemente injetando no seu corpo cortisol, adrenalina e hormônios que não são desejáveis que sejam produzidos em grandes quantidades a todo momento. E aí o que é que acontece com isso? Né? O seu sistema imunológico está sempre trabalhando abaixo do que ele poderia trabalhar. A sua digestão, a sua absorção de nutrientes está sempre abaixo do que poderia ser, porque parte da sua energia está sempre, né, constantemente sendo desviada, como se você estivesse numa situação de perigo para você lutar ou fugir. Esse é o estado que a gente vive hoje em dia, né? Um estado de estresse crônico. Não é aquele estresse pontual de uma situação que dá e passa e você volta ao normal. É constantemente situações que vão puxar esses gatilhos. Então, quanto mais emoção você carrega do passado, mais o sistema límbico fica cheio de emoção negativa, mais a amígdala cresce, mais você fica sensível. E aí você reage negativamente às situações do dia a dia. Então, carregando toda essa carga do passado, é muito difícil você sentir paz interior. É muito difícil você ter harmonia nos relacionamentos, porque tudo que você carrega, né, por exemplo, a rejeição que você guarda de situações lá da sua infância, o sentimento de rejeição, as comparações negativas que você sofreu, as mágoas que você carrega do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos,
você inconscientemente vai projetar nas relações que você tem hoje, nas relações de amizade que você tem hoje, principalmente na relação a dois, né? Se você tem um parceiro, uma parceira, se você é casado, se você namora com alguém, quanto mais próximo for a relação, maior a tendência de você projetar aquelas emoções mal resolvidas naquela pessoa que está do seu lado. E aí é difícil você ter uma harmonia no relacionamento, porque a pessoa fala uma coisa ou diz alguma coisa e você interpreta como se fosse uma rejeição. Ou a pessoa realmente faz alguma coisa que não foi legal, mas você reage com uma intensidade muito maior, porque você guarda aquelas experiências antigas que torna você uma pessoa mais reativa. Então você, ao invés de enxergar as situações como elas são e resolver de forma objetiva, de forma racional, de forma tranquila, você age através de um filtro de emoções que você vem carregando no seu passado, você age através de um sistema límbico que está ali completamente entupido de emoções, né, numa amígdala que cresceu do tamanho, que está hipersensível. Então isso afeta a sua vida de uma forma muito profunda em todos os campos que você possa imaginar, gerando inclusive doença física. Né, gerando doença física porque, né, se o seu sistema imunológico não está funcionando bem, se a sua digestão está comprometida, se os hormônios do estresse estão o tempo inteiro sendo bombeados no seu organismo, num nível mais alto, né? Então toda essa carga química, todo esse efeito vai produzir doença física, vai produzir tensão, vai produzir desequilíbrio nos órgãos, aqueles órgãos que deveriam trabalhar de uma certa maneira começam a trabalhar num percentual reduzido do que eles poderiam, o sistema imunológico cai, enfim. E aí você acaba tendo também doença física. Então esse procedimento que eu vou falar agora é um procedimento de limpeza para que você possa gerar, né, cada vez mais para a sua vida paz interior, harmonia nos relacionamentos, saúde física e também prosperidade. Se a sua mente fica clara, limpa, liberta desses bloqueios do passado, você acaba criando uma vida mais abundante também. Você tem mais discernimento, você tem mais alegria, tem mais entusiasmo, você tem mais otimismo, você tem mais ideias, você fica mais conectado com a sua essência, enfim, você tem mais liberdade emocional, mental para fazer aquilo que você quer fazer, né? Você tem energia para fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você ama, e isso traz também prosperidade para a sua vida. Então o procedimento ele consiste em você limpar essas emoções do passado. Limpar profundamente a carga emocional de experiências que você viveu. E a gente faz isso com a técnica da EFT. Né? Se você não conhece a técnica, você vai fazer aqui numa prática comigo e vai sentir como é que funciona a EFT, que é uma técnica de limpar emoções, limpar pensamentos, limpar emoções negativas que a gente acumula. Então imagine se você pudesse, desde a sua infância, pegar aquelas memórias que trazem desconforto emocional e ir limpando uma por uma. Limpar aquela memória lá com seu pai, uma memória com a sua mãe, ou várias memórias com seu pai, várias memórias com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, com relacionamentos do passado. Você gradativamente limpar dia após dia. Vamos supor que você, todos os dias, escolha uma memória de uma situação do passado que incomoda você e você aplica a técnica da EFT para limpar aquela memória, limpar a carga emocional. Quando a gente aplica a técnica, a gente não limpa a memória, né? A pessoa fala assim, eu vou esquecer do que aconteceu. Não, você não vai esquecer. Você simplesmente vai limpar a carga emocional que está associada àquela memória. Você vai ficar liberto emocionalmente da dor e da sensação negativa que aquela memória traz. E depois que você limpa essa carga emocional, aquela memória ela vira sabedoria. Porque memórias do passado sem carga emocional, elas viram aprendizado. Não tem mais a consequência negativa da emoção ruim, fica apenas o aprendizado da situação. Então, esse procedimento se chama procedimento da paz pessoal. Ele consiste em você trazer à tona, lembrar de situações do passado que trazem desconforto emocional, memórias específicas de situações específicas que trazem emoções negativas. Você anota num papel essas memórias. Se você parar um pouquinho para pensar, né, você vai conseguir trazer à tona 40, 50, 100 memórias do passado, 150 memórias, enfim, de situações, mesmo que não tenham sido intensas, situações que podem trazer um pequeno desconforto, uma pequena mágoa, uma leve irritação, uma pequena frustração que você viveu. Coisas que você fez ou coisas que você deixou de fazer, coisas que você viveu com alguém, enfim.
memórias de situações do passado que trazem carga emocional. Você anota no papel, você vai fazendo uma lista e dia após dia você vai limpar uma memória. Você pode escolher limpar duas, mas você pode também escolher fazer de uma forma bem suave, bem tranquila. E aí você limpa uma memória hoje, amanhã você aplica EFT para limpar uma segunda memória, depois de amanhã uma terceira memória, e assim vai. Sem nenhum tipo de pressa, sem nenhum tipo de expectativa. Tá? Sem esperar que nada mágico vai acontecer na sua vida. Mas quando você limpar uma determinada quantidade de memórias, você vai começar a perceber. A sua paz interior começa a aumentar, a ansiedade começa a diminuir, seu sono começa a ficar melhor. Você passa no dia a dia a não mais reagir emocionalmente a coisas que antes deixavam você chateado, irritado, magoado. Então você começa a entender as pessoas melhor, você entra num estado maior de compaixão, você vai perceber as doenças diminuindo cada vez mais, né? Alergias começam a diminuir, sintomas físicos, dores que você tinha começam a reduzir. Então se você se mantiver, né, cada dia, imagina você fazer isso por 30 dias, limpar 30 memórias, depois 60 dias, 60 memórias, 90 dias, 90 memórias, isso vai trazer um efeito cada vez mais profundo de cura, de paz para você. Então, eu vou fazer com vocês agora um exercício prático, né, de como é que faz isso. E aí você pode, depois dessa aula, eu recomendo que você continue fazendo para outras memórias e outras situações que você tem. Então eu quero que você traga à tona agora, nesse momento, uma situação específica do passado, uma memória de alguma coisa que traz um desconforto emocional para você. Pode ser algo de 5 anos atrás, pode ser algo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou pode ter sido algo que aconteceu ontem ou na semana passada. Uma memória de uma situação específica que, ao ser trazida agora para sua memória, para sua lembrança, traga alguma emoção ruim. Então escolhe uma situação. Escolheu a situação, eu quero que você pense na cena e vê se surge uma imagem do que aconteceu, uma cena específica. Será que vem alguma imagem, um filminho do que aconteceu na sua cabeça? Essa imagem, ela está longe ou está próxima? Está nítida ou está desfigurada? Observa, né, se tem imagem. Nem todo mundo vai ver imagem porque algumas pessoas não são tão visuais. Mas se tiver imagem, observa essa imagem como é que ela está. Observa também quais são as vozes, os pensamentos que surgem quando você pensa nessa imagem. Às vezes surge a voz do que a pessoa falou para você, a pessoa fala, acusando você de alguma coisa, ou às vezes é você comentando do que aconteceu, e se lamentando, se lamuriando, ou julgando a outra pessoa, enfim. Quais são as vozes, os comentários mentais que surgem quando você pensa nessa cena? E essas vozes são intensas, estão longe, estão perto, elas são audíveis. Então observa isso também, né? A força que essas vozes têm para você. Uma outra observação é, qual é a emoção que essa memória traz nesse momento para mim? Vê se você consegue dar um nome para a emoção. Nem sempre é fácil dar um nome para a emoção. Mas vê se você consegue. Né? Eu penso nisso agora e eu sinto o quê? Raiva, medo, tristeza, abandono, culpa, rejeição, frustração, mágoa, ressentimento, estresse, impaciência. O que é que eu sinto quando eu penso nessa cena específica nesse momento? A emoção de hoje talvez seja diferente da emoção que foi naquela época, porque a emoção ela vai se transformando, vai sendo trabalhada ao longo do tempo. Né? Então, muitas vezes você sentia raiva e hoje, quando você lembra, você sente tristeza, não é mais raiva. Procura também perceber a sensação física que essa emoção produz no seu corpo. Toda emoção, ela produz uma química. A emoção, né, ela é sentida no corpo. Então, se você sente uma raiva, tem alguma sensação no seu corpo desagradável. E é por isso que você sabe que você está sentindo raiva. Se você sente a tristeza, alguma sensação desconfortável surge no seu corpo. E aí eu quero que você perceba onde é que está essa sensação, essa emoção no seu corpo. E agora você vai dar uma nota na escala de 0 a 10 para a intensidade dessa emoção. Ou para a intensidade dessa sensação física. Então, aí eu pensei num evento lá do passado, lá com a minha mãe, e eu estou sentindo mágoa. Essa mágoa traz um aperto no peito. Numa escala de 0 a 10, o quão intensa é agora essa mágoa, ou o quão intenso é agora esse aperto no peito. Tanto faz você avaliar a intensidade da emoção ou a intensidade da sensação física, porque na verdade é uma coisa só. A emoção
ela gera a sensação física. Então anota, né, e lembra desse número, tá? Gradua na escala 0 a 10, guarda esse número. A gente vai fazer agora a técnica da EFT para começar a limpar essa emoção dessa memória e depois você vai comentar aqui o que aconteceu. Então vamos lá. Se você não conhece a técnica, só me segue, tá? São meridianos de acupuntura que nós vamos tocar aqui no corpo, falar algumas frases que vão ajudar a limpar essas emoções. Então vamos lá. Aí você repete junto comigo as frases. Qualquer mão, tá? Mão direita ou mão esquerda, não importa. Mesmo que eu sinta essa emoção, aí você repete qual é o nome da emoção que você está sentindo, ou a sensação física, né? Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. E agora a gente vai seguindo aqui uma sequência de pontos, que são meridianos de acupuntura. E quando a gente vai tocando esses pontos, a energia vai circulando e vai ajudando a mover essa energia que está presa dessa experiência. Vai movendo, vai circulando, vai desbloqueando. E aí você vai se conectar com a imagem, com a cena, e vai tocar nesses pontos. Então percebe a sensação no seu corpo, percebe a emoção, foca na cena que está incomodando você. E você pode falar sobre essa emoção, você pode citar a emoção que está aí, né? Então essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Vamos lá. Agora, para você se auto-observar mais uma vez. Reações comuns quando a gente aplica essa técnica: bocejar, suspirar, sentir sono, arrotar. Reações físicas podem acontecer. Pode ser que não aconteça nada, mas pode acontecer essas reações. Volta a observar, sendo o mais importante é isso. Acabou a rodada, volta para aquela cena. Observa a imagem, como é que está agora. Mudou a imagem? Será que surgiu uma outra cena? Será que a imagem se distanciou ou se aproximou? E as vozes que surgem quando você pensa nessa memória específica mudaram? Os comentários mentais, os julgamentos, a voz da pessoa, será que surgiu uma outra coisa? E observa também se essas vozes estão mais próximas ou mais distantes. E a emoção? Será que o nome da emoção mudou? Era mágoa, se transformou em raiva. Era tristeza e virou frustração. Perceba se você consegue ver uma alteração no nome da emoção ou se permaneceu com o mesmo nome. E a sensação física que essa emoção produz? Está no mesmo lugar no seu corpo ou mudou de lugar? Então, às vezes está no peito e às vezes se espalha, às vezes vai para a garganta, pode ser que se concentre, né? Estava espalhado, se concentra, está concentrado, se espalha, migra para um outro lugar, ou está no mesmo lugar ainda. E a intensidade numa escala de 0 a 10? Aumentou? Está igual? Ou será que diminuiu? E aí a gente vai fazer mais uma rodada de EFT para isso, tá? Para ir limpando. Às vezes no começo se intensifica, para só depois começar a diminuir, e para algumas pessoas já começa a diminuir logo no começo. Então vamos lá, vou bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Agora vai tocando nos pontos, essa emoção, e você vai focar na cena, sentir a sensação, e falar sobre aquela emoção, né, que está incomodando você. Ou sobre a sensação física também, pode ser aperto no peito, pode ser mágoa, seja lá qual for a emoção. Essa emoção, 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 essa emoção. Bom, agora volta a pensar na mesma cena
Ver o que é que aconteceu. Será que a imagem está igual? Será que surgiu uma outra cena? Às vezes eu estou trabalhando uma memória e vem uma outra. Se surgir uma outra memória que está incomodando mais agora, eu vou trabalhar a emoção dessa outra memória que surgiu. Então, a imagem está longe, está próxima, distanciou ou não, está igual, está do mesmo jeito. As vozes ficaram mais distantes, mais próximas. A sensação física está igual, aumentou, espalhou, se concentrou, foi para outro lugar. Será que diminuiu? O nome da emoção é o mesmo ou mudou? Qual a nota que você dá agora numa escala de 0 a 10 para esse desconforto? Aumentou? A nota está igual ou diminuiu? E comenta aqui, tá? É bom, interessante a gente ver aqui os comentários. Me fala o que aconteceu com você. Então, se você colocar a nota aqui embaixo, para a gente entender, coloca assim, estava 10, aí você coloca 10, 8, sei lá, 6. Aí você vai colocando a progressão do que aconteceu. Ou se você quiser fazer um comentário também mais elaborado, pode comentar aqui embaixo. Né? Se era uma mágoa, o que está acontecendo com você. Se era uma raiva, o que está acontecendo. Se chorou, se deu vontade de bocejar, se deu sono. Enfim, comenta o que está acontecendo aqui, que depois eu vou ler alguns comentários. Vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. É aqui embaixo da axila, tá? Lateral do corpo, aqui assim, abaixo da axila. Essa emoção, 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 ok? Volta a pensar no que aconteceu na mesma cena e observa. Mudou a cena? Será que ficou mais longe, mais próximo? E as vozes também estão do mesmo jeito ou será que mudou algo? O nome da emoção, será que mudou? A sensação física, será que mudou? E a intensidade numa escala de 0 a 10? Está igual? Está maior? Diminuiu? Lorena, né? A dor no peito e a cabeça pesada estavam 10, agora diminuiu um pouco só. Teve uma pessoa que comentou aqui, diminuiu de 10 para 8. Joana, me sinto calma. Então vamos lá. Mais comentários aí, tá? Tenho certeza que algumas pessoas já devem estar sentindo um efeito maior e outras precisam fazer mais rodadas para sentir mais profundamente o efeito da EFT. Vamos lá, vou bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Ok? Volta de novo a observar a cena e comenta aqui embaixo o que está acontecendo, tá? E aí, quando é que você vai parar de aplicar a técnica? Quando essa memória que você acessou, quando ela não trouxer mais nenhum tipo de emoção. Quando você conseguir pensar no que aconteceu, sem nenhuma carga emocional, sem nenhum desconforto. E aí, quando você chega nesse estágio, normalmente pode surgir um sentimento de compreensão, um sentimento de compaixão, um sentimento de perdão. Alguns insights podem surgir. Você começa a entender melhor por que aquilo aconteceu, o que é que você contribuiu para que aquilo tivesse acontecido, ou talvez você tenha uma compreensão maior do lado da outra pessoa, do que aconteceu, ou aquilo perde a importância, e algumas pessoas começam a rir, né, de uma coisa que antes trazia sofrimento, e aquela memória pode até se tornar algo agora engraçado, algo que não tem nenhum tipo de carga emocional, e se tornar algo até
Engraçado. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada aqui. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Ok? Para aqui mais uma vez, volta a pensar naquela memória e observe o que aconteceu. E a gente vai fazer depois mais uma rodada aqui para encerrar. Lorena comentou o seguinte: a dor no estômago está mais forte. Às vezes, no começo, a coisa começa a ficar mais intensa para só depois começar a diminuir. Faz EFT falando sobre essa dor no estômago, para ver se vai diminuir também. Você pode fazer rodadas específicas falando sobre dor, né? Seja em qualquer parte do seu corpo, tensão, seja qual for o sintoma. E aí você provavelmente vai observar com algumas rodadas a diminuição daquele sintoma físico. Vamos lá? Aqui fazer a última para fechar. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Bom, então é isso. Volta a se observar. Vê como é que está essa memória agora, se ela está incomodando ou não, se tem algum desconforto ainda, e depois dessa aula você deve continuar fazendo, se caso ainda tenha uma emoção desconfortável. Senão você pode pegar uma outra memória e fazer a mesma coisa. Então faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois de amanhã, faz isso durante uma semana, faz isso durante 15 dias, faz isso durante um mês. E vai limpando cada coisa que surgir. E eu tenho certeza absoluta que isso vai transformar a sua vida. Tá? Não estou exagerando, vai realmente transformar de forma profunda a sua vida. Quanto mais carga emocional você limpar, mais a sua vida vai melhorar. É igual, imagina, né, um computador cheio de vírus, cheio de arquivo que você não usa, ele começa a ficar pesado, ele não funciona bem. Né? E aí você faz uma limpeza nele, você joga fora os arquivos que não interessam mais, você deleta, você pega um sistema de antivírus e começa a limpar aquele computador, e aí a máquina volta a funcionar bem. Então a gente faz isso com equipamento eletrônico, mas a gente não faz isso com o lixo que a gente carrega, o lixo emocional que a gente carrega. Então é importante fazer isso com o lixo emocional que a gente carrega. Lorena, estou muito grata, André, admiro o seu trabalho, obrigado. Marta Souza, tinha muita raiva do meu pai. Hoje estou vendo que tudo que ele fez foi uma forma de demonstrar amor. Então, uma cena específica, né, que deveria trazer um sentimento de raiva, agora se transformou numa outra visão que foi uma forma de demonstrar amor. Então, isso é muito comum de acontecer. Quando a gente faz a técnica, vai mudando a nossa percepção. Porque não tem mais o filtro da raiva para você enxergar a situação, né? O filtro da rejeição ou da mágoa ou do ressentimento. Cristiana, obrigada pelo lindo trabalho compartilhado. Estou me sentindo mais calma e um sentimento de mudança. Ok? Marta Souza, né? Ontem fiz... hoje, quando vi meu pai, me deu muita vontade de abraçar e falar que eu amo. Chorei muito. Então limpou alguma coisa, né? Bem interessante. Limpou alguma sensação ruim que estava, por isso que deu essa vontade. Elizabeth, gratidão, André. É difícil delatar tudo que nos magoa. Não, não é difícil. Mais difícil é carregar isso pro resto da vida. Se você focar em limpar todo dia um pouco dessas mágoas que você carrega, daqui a 30 dias, né? Se todo dia você limpar uma mágoa, daqui a 30 dias você não vai mais se reconhecer.
É mais difícil do que limpar, é você carregar isso pro resto da vida. Cássia, né? Eu posso fazer durante o dia para várias coisas, tipo, agora faço para dor física, depois faço para um sentimento e mais tarde para uma outra situação? Pode fazer, o quanto você quiser, não há limite máximo, nem mínimo nem máximo. Então é isso, espero você então num próximo vídeo.